zumbido, estresse e como a meditação pode ajudar nesse caso, porque é uma patologia muito comum, né? Ela acomete uma grande porcentagem dos brasileiros e causa muito desconforto. A gente precisa, então, saber maneiras de como administrar ou mesmo tratar essa patologia. E então vou me apresentar, eu sou Ricardo Balcimelli, sou médico, pratico medicina integrativa e sou instrutor de meditação mindfulness, que será uma das formas de abordagem do zumbido que nós vamos colocar aqui. E para falar comigo, eu vou chamar a doutora Tani, ela que é médica otorrino lá da USP, e que também é uma dessas médicas que acreditam que a medicina moderna, a alopatia, ela é um dos pilares para uma saúde completa e integral. Na verdade, a medicina ela pode ter vários outros pilares, que são esses pilares que formam a medicina integrativa, e a gente vai conseguir, então, bater um papo aqui e aprofundar muito mais sobre esse tema que é o zumbido, que muitas vezes tem algumas abordagens muito superficiais, só que dentro da visão da medicina integrativa a gente consegue aprofundar bastante o tema. Então eu vou chamar aqui a Tani para conversar com a gente. E aí, Tani? Boa Boa noite! noite, que prazer você por aqui. Com certeza, eu te agradeço um monte esse convite. O bom de fazer live com você, Ricardo, é que além da gente adquirir um monte de conhecimento, a gente ainda fica calminho, calminho nessa vibração gostosa que você passa pra gente, viu? Que bom, querida, valeu. E vamos lá, Tani. Conte um pouquinho quem que é a Tani na fila do pão. Conte um pouquinho sobre você, sua caminhada, sobre seus processos de desenvolvimento. Ok, vou resumir. A Tani é uma médica sagitariana. Isso já devia dizer, falar por si. Mulher de Sagitário é muito fogo, muito movimento, né? E tô brincando com esse começo porque ele hoje faz sentido para mim para explicar algo que sempre esteve dentro de mim, um movimento que não para nunca, uma vontade de descobrir o porquê das coisas que não termina e uma paixão pelo mistério, pelo enigma, por coisas que precisam ser decifradas. E assim entrei eu na otorrinolaringologia da USP, querendo fazer cirurgias objetivas, práticas, arranca a amígdala, tira o desvio do nariz e fica todo mundo curado, quando quem piscou a luzinha para mim aqui foi algo não cirúrgico, subjetivo, mas que fazia muita gente sofrer e precisava de um olhar, porque ele era absolutamente negligenciado em plena medicina da USP. Aí eu falo que eu comprei essa briga, Ricardo. Então, acho que dentro de um processo de inovação, quando você é pioneira num negócio que nem o pessoal mais velho sabe te explicar, a gente bate muita cabeça. Né? A gente vai com a boa vontade, mas sem pesquisa para embasar, porque às vezes hoje, até hoje, 30 anos depois de eu ter começado, a gente vê muito esse rótulo, não tem cura, não tem o que fazer, vai ter que aprender a conviver. E como isso deixa as pessoas para baixo, desanimadas, espalhando uma vibração tão difícil para o zumbido, né? Sem ninguém nem questionar cadê a lógica da coisa. Então, acho que aos pouquinhos, ao longo desses 30 anos, principalmente dos últimos 15, a gente conseguiu, ou está conseguindo, botar um pouquinho mais de ordem na casa, na bagunça da casa do zumbido, e vendo que ele tem diversos fatores, como a dor. Para quem não conhece muito de zumbido, mas quer assim ter uma noção, basta comparar com dor de cabeça, né? Tem muita coisa por trás de uma dor
E é lógico que se tem muita coisa, eu não vou usar um único tratamento, tipo, não vou dar Novalgina para todo mundo, porque não faz sentido. Então, ao longo desse tempo, a gente foi descobrindo algumas coisas e, em paralelo, né, também toda a literatura foi avançando junto, mostrando que sim, tem várias coisas para a gente pensar e várias coisas para a gente fazer. Ah, que legal, Tani. E eu acho que é isso. Você falou dessa busca incessante sagitariana. Meu meio do céu é Sagitário também. Então é onde, né, a gente ruma para o meio do céu, é a casa do trabalho. Então é muito interessante porque é isso. Também fui para a parte de medicina integrativa porque é onde muitas vezes a gente acha sinais e sintomas e correlaciona com questões de estilo de vida, isso e aquilo, que a medicina moderna começou a compreender agora, né? Mas muitas vezes as medicinas orientais já falam há muito tempo, né? E Tani, como que é a questão dos fatores, por exemplo, de melhora e piora do zumbido? Hoje a gente tem consciência, né? A medicina já fala sobre esses fatores, ou assim, surgiu o zumbido, acabou, ele vai ser dessa mesma altura para todo sempre? Não, pelo amor de Deus. É interessante. Se a gente for pensar em causas, né, o que pode causar, eu acho que a gente precisa dar um olhar para essas opções que eu vou falar aqui, mas também dentro do meu processo de anamnese, de tentar descobrir o que é o zumbido de cada um, o que está por trás dos bastidores de cada pessoa, existe essa pergunta em especial que eu amo, que é o que piora o seu zumbido e o que melhora o seu zumbido. Então, o paciente traz nessa resposta algum desses fatores e a gente já fica antenado nessas possibilidades. Quais são os fatores que hoje trazem muita agressão para os santos dos nossos ouvidos? Que são o quê? Órgãos, o ouvido, a parte nobre do ouvido é do tamanho de uma bolinha de gude. Não é isso que a gente tem pendurado aqui. Uma bolinha de gude lá interna. Nessa bolinha de gude, a gente tem uma estrutura de 15 mil a 18 mil células, trabalhando 24 horas sem parar, inclusive enquanto a gente dorme, e sem nenhuma portinha para fechar, para proteger. Diferente do olho que a gente fecha a portinha, a pálpebra, quando vai dormir, o ouvido não tem descanso. Então, essa é uma das vulnerabilidades do ouvido à poluição sonora do dia a dia, tá? Tanto som realmente, né, de lazer ou de profissão, né? E seja ele um abrupto, como, olha, estourou, fogos de artifício, rojão, bombinha, ou alguém gritou do meu lado, ou o ruído profissional dos cantores, músicos, metalúrgicos, engenheiros, que estão lá constantemente em contato com algum barulho. Mas a poluição eletromagnética, Ricardo, também tem demonstrado cientificamente que pode afetar os nossos ouvidos. E o celular, o meu está pendurado, procurando meu celular e o meu está pendurado aqui. O contato direto do celular aqui com a orelha durante as ligações tem se mostrado, numa revisão sistemática que a gente fez, capaz de impressionar a parte interna do crânio e do ouvido, virando então esse bombardeio de coisas que chegam por onda sonora ou por onda eletromagnética, um dos fatores importantes para o ouvido. A outra coisa é a alimentação inflamatória. Que pena que doce, glúten e leite são coisas gostosas, porque elas são extremamente consumidas pelo paladar ou também pelo prazer para matar os buracos, os vazios que muita gente carrega, e isso é um fator danado para causar zumbido e outros sintomas de ouvido. Então, o ruído, a poluição sonora, a poluição eletromagnética, os alimentos, o estresse, né, que a gente vai conversar, que é algo que tanto é gerado por pressões externas, por medos, medos que são desencadeados na gente, emoções, sentimentos, etc., como estão muito associados com pessoas também que não trabalham,
mas que tem um vazio, que não tem propósito, que não tem perspectiva na vida. Isso também gera muito, muito, muito zumbido. Então, se eu for aí medicamentos tóxicos usados para cabelo, para colesterol, para pressão, para estimulante sexual, analgésicos, antibióticos, vários medicamentos podem causar uma lesão no ouvido e provocar o zumbido também. Então, dentro desse apanhado aqui resumido, a gente vê o quanto os ouvidos, com essa vulnerabilidade natural de um trabalho contínuo sem descanso, acaba sendo hoje atacado por vários lados diferentes, fazendo com que, né, a gente perca algo que não é tão importante para manutenção da vida, como o coração é, por exemplo, mas é muito importante para qualidade de vida, porque é dele que depende essa comunicação. Tani, acho que é muito interessante porque são fatores que a gente consegue administrar, né? Então, por exemplo, encostar o celular no ouvido, pronto, fone de ouvido, né? A questão da alimentação, por vezes é algo que é bem que você falou, é gostoso, para algumas pessoas é válvula de escape também de estresse, que é outro fator que acaba agravando o processo, né? A questão dos ruídos, aí é questão de usar os EPIs e tudo mais, então acho que essa questão do não, né, esse estigma muitas vezes do zumbido de, é assim mesmo, vai ter que conviver com isso e ponto. Não, a gente consegue identificar hoje os fatores e muitas vezes corrigi-los, né? E acho que é interessante a questão do estresse, porque hoje a gente vive numa sociedade que é isso. Na escola a gente aprende Guerra da Bósnia, Triângulo Equilátero, aprende tantas coisas que são interessantes, né? O desenvolvimento, né, da matemática, né, da formação pré-cambriana das coisas, do meio ambiente, mas assim, ninguém fala como gerenciar estresse na escola, praticamente, né? E é um dos fatores hoje relacionados com várias patologias, entre elas, né, o zumbido. E é uma pena que não se fale mesmo, porque a criança aceita melhor, com naturalidade, tudo que é ensinado na escola, né? Então, realmente seria um belo de um investimento, né? Até porque hoje a agenda da criança é cheia, ela também tem estresse, tem cobrança dos pais, tem o medo de decepcionar os pais. Então, realmente seria uma ótima sugestão. E aí eu acho que a gente entra nessa questão das práticas integrativas, né? De, por exemplo, essa questão do estresse. Hoje a gente tem várias evidências de vários tipos de prática que ajudam na redução do estresse, né? Técnicas de relaxamento, o próprio Yoga Nidra para sono, e teve aquele médico norte-americano, John Kabat-Zinn, que conseguiu compilar algumas técnicas orientais, tirou tudo que é Uhum. místico, religioso, espiritual dessas técnicas e criou a prática de mindfulness, né? E que hoje os artigos mostram uma potência muito significativa no tratamento, redução de estresse, ansiedade, depressão. Conte um pouquinho, Tani, da sua experiência com mindfulness, da sua pessoal mesmo, com práticas meditativas, se você já tem, por onde caminhou, e com os seus Com pacientes ou algumas evidências para um zumbido. Com certeza, eu conto sim. Eu acho que, primeiro, para qualquer médico, aliás, para qualquer pessoa, o que a gente começa a ver de amplitude não dá para desver. Entrar na medicina, sair da medicina convencional, tradicional, e entrar na integrativa, é todo um mundo novo que se abre. E a hora que você vê tudo aquilo, você fala, vou voltar para trás para quê? Né? E por isso que acho que muitos médicos que têm esse impulso de fazer algo diferente, por qualquer motivo, por limitação da medicina tradicional, ou porque já tem a ver com, né, com perfil de personalidade, não volta para trás. Né? Então, é uma viagem sem volta, é só de ida. Dentro de todo o arsenal que a medicina integrativa nos permite, que também não é ensinado de rotina na faculdade de medicina, né? A gente está falando do que não é ensinado na escola, mas também não é ensinado na faculdade de medicina. Eu
particularmente, gosto muito da meditação e, como você falou, tem muita evidência. E olha só, para zumbido, especificamente mindfulness para zumbido, a gente tem 6 pesquisas que estão aqui do meu ladinho aqui, publicadas entre 2012 e 2023. Então, nesse espaço de 11 anos, 6 pesquisas. E o que é interessante? Todas, unanimidade, mostraram eficiência do mindfulness sobre o zumbido. E uma delas fez uma comparação entre o mindfulness e exercícios de relaxamento. E mostrou o quê? Que ambos podem melhorar o zumbido. Só que o mindfulness melhorou mais do que os exercícios de relaxamento. Então, houve mais diferença na quantidade de melhora a favor do mindfulness. Então, ele de fato, é bem embasado. E aí, Ricardo, eu vou te falar que antes de eu começar a praticar meditação, alguns pacientes me falavam assim: nossa, eu meditava, mas daí apareceu esse zumbido, não deu mais. E eu ficava pensando, faz algum sentido, né? Tem o zumbido, vai atrapalhar na concentração e tal. Num primeiro momento, foi isso. Eu ouvi isso uma meia dúzia de vezes, até que caiu na minha frente um paciente que falava assim: meditação faz muita diferença para mim. Então, mesmo com o zumbido, quando eu sinto que ele está me atrapalhando para a meditação, eu mudo de foco e eu sigo ele, né? Eu achei super interessante o jeito dele falar, porque a partir do momento que ele fez a escolha, então eu vou focar, o aqui e agora, eu vou focar no zumbido, que em geral ele percebia perceber uma diminuição do zumbido ao longo do processo meditativo. E quando ele me falou, eu falei, então dá. E a partir desse momento, para os outros pacientes que me falavam, meditar não dá mais, o zumbido acabou com a minha meditação. Eu falei, não, peraí, vamos tentar diferente, né? Porque eu tive um paciente que falou assim, assim, assado, e eu começava a encorajar aquilo que os próprios pacientes já vinham falando assim, decretando, não dá, com zumbido não dá. Tá? Então, isso é uma coisa que é o que eu falo que eu aprendi primeiro com o paciente, depois com pesquisa, né? Aí, na minha rotina, Ricardo, eu há vários anos, não sei quantos aqui, mas pelo menos uns 15 anos, eu já sou praticante de meditação. Eu fui formada ali na meditação transcendental. Não é o mindfulness, mas está tudo bem, porque tudo começa com um aqui e agora, sem julgamento, uma postura do corpo, da respiração, e depois a mente vai, né? Mas eu vejo o poder da meditação, e aí eu me arrisco a dizer que seja lá qual for o jeito, todos eles devem ter a sua vantagem, né? Mas eu posso assegurar que eu sou outra pessoa em termos de, nossa, como dá para ter um porto seguro dentro de casa, dentro de onde eu estiver, para voltar a um equilíbrio quando eu desequilibro. Fora o benefício adicional que hoje precisa de uma carga muito maior para me fazer desequilibrar do que eu precisava, do que acontecia antes da meditação. Então, eu acho que eu tanto fui ficando mais estável, precisa de mais coisa para me abalar, como quando abala, opa, vamos voltar para um centro aqui, porque no centro eu funciono melhor, né? Então, para mim, assim, eu sou super empolgada, falo mesmo para todo mundo, tanto pessoalmente como para indicar para os pacientes. Acho que é isso. Ai, Tani, acho que é por aí. Você tocou num ponto que eu acho que é incrível, que é a expectativa que as pessoas têm sobre a meditação, né? Então, o que acontece? Ainda se tem uma visão meio mística, espiritual, que faz sentido muitas vezes, de que a meditar é esvaziar a mente, é não ter mais pensamentos, né? E aí, como que vai esvaziar
e entrar num silêncio, numa tranquilidade profunda, se existe um estímulo lá dentro da cabeça que fica zunindo. Então, o próprio yoga, né, no Yoga Sutra de Patanjali, ele fala sobre Chitta Vritti Nirodha, né, que é parar o fluxo dos pensamentos, mas isso é assim, é um tipo de experiência em específico. O que, na verdade, a meditação ajuda muito é, como você falou, é desenvolver mais resiliência. E dentre essas resiliências, a gente tem, né, a resiliência emocional, que está relacionado com isso. Você, frente a adversidades que te causam estresse, você desenvolvendo a prática de meditação, aquilo que te causava estresse, agora não causa tanto. Você cria um mecanismo de adaptação àquela situação. Então, aquilo que te causava estresse e incomodava, começa a incomodar menos, né? Então, outro ponto interessante seria essa questão que o zumbido, que num primeiro momento pode ser um evento adverso, um inimigo, quanto mais você entra nesse processo de ter aversão, você vai criar liberação de catecolaminas, adrenalina, cortisol e todas aquelas coisas que vão aumentar a pressão arterial, às vezes mudar mesmo o fluxo sanguíneo ali da região, né, do ouvido interno, e com isso piorar até mais o sintoma. Se a gente começa a fazer as práticas, né, por exemplo, de meditação, buscando refinar essa nossa qualidade de relação com as coisas que a gente tem na vida, com a relação com o próprio zumbido, muitas vezes a existência desse som que antes causava desconforto e criava aversão, isso vai ficando menos aversivo, né? E com o tempo pode ser que reduza a intensidade e com o tempo tendo esse processo de melhora, se também esse for o principal fator causal, né? Tem que ir em todas as causas, tem que ir investigando tudo, vendo a parte de alimentação, vendo, né, todos os fatores que você mencionou, mas eu vejo que o processo emocional ele é muito importante, porque é isso, hoje a nossa sociedade quase que imputa na nossa mente padrão de felicidade, né? Ah, então felicidade para você precisa ter isso, aquilo e tal. E, na verdade, ensina-se muito pouco a nossa capacidade de adaptação e de resiliência, né? Então, o que eu vejo dentro da prática de meditação é um aumento de né, a aceitação, o que muitas pessoas às vezes se confundem e entendem que meditação pode ter relação com resignação e não é resignação, né? Então, a aceitação é aceitar o que está, né, nesse momento. Se você vai buscar se movimentar para mudar o que está, isso é ótimo, é um movimento, é perfeito, mas inicialmente você precisa aceitar onde você está. É quase como eu sempre falo que é um processo como se fosse um GPS. Um excelente GPS não é aquele só que mostra para onde você vai com muita perfeição, com muita sensibilidade, mas é aquele que também identifica muito bem onde você está, para onde você quer ir e traça uma rota, né, adequada, boa, né, o melhor caminho possível. Então, eu acho que o que acontece, a nossa sociedade tem essa questão dessa ansiedade, essa angústia de querer tanto chegar e não sabe se organizar para ver onde que você está, né? Então, acho que esse processo da meditação trabalha muito uma aceitação, mas não resignação, né? E com isso a gente consegue se desenvolver, né? Desenvolver essas habilidades frente às adversidades e, com o tempo, adaptar melhor e ter menos sofrimento por conta de menos ansiedade e estresse. Perfeito, perfeito. Enquanto você estava falando aqui, excelente sua explicação, o que me veio à mente? Uma das demonstrações que eu posso dar, que eu acredito no processo, além de indicar para o paciente fazer para mim, foi uma experiência que a gente teve em dezembro do ano passado, né? Que eu fiz uma mentoria de zumbido e abundância, e quem que eu chamei para começar o programa, alinhar meus mentorados queridos? O Ricardo, para falar lá de meditação descomplicada, botar o meu povo na sintonia do trabalho. E olha que tinha lá mentorado que nunca tinha meditado antes.
né? Então, numa demonstração, a gente leva isso para os profissionais sentirem na prática que, mesmo tendo som na sala do lado, dá para a gente centrar, focar, deixar o que é ruído para lá, né? E no fim, dentro dessa experiência que a gente viu acontecer em dezembro com eles, deixar o ruído para lá de som ambiente é um movimento semelhante com deixar o zumbido para lá, enquanto você está centrada ali nas sensações e emoções geradas pelo seu corpo, pela sua respiração. Então, é muito lindo a gente ter podido dar de presente para os meus mentorados e vamos repetir a dose esse ano, em dezembro de novo, porque é um jeito da gente fazer as pessoas primeiro entre em contato. Primeiro aula prática, depois você vai para a literatura, depois você vai para o treino, que é outra maneira. Quem bebe dessa fonte dificilmente para de beber, né? Porque de fato é um jeito que pode ser rápido para a gente, ok, se rebalancear. Essa foi uma coisa. A outra coisa, tinha um otorrino inglês que eu achava genial, que ele contava que em 1973 ele foi convidado para dar uma aula na Índia de zumbido, né? E zumbido, né, lá naquela época já era comum. Hoje são 22% dos paulistanos. Gente, uma a cada 5 pessoas tem zumbido. É de sentar e chorar essa casuística, né? E ele falava que na Índia, apesar de ter muito zumbido, como tinha na Inglaterra, onde ele morava, a ideia era que o hindu tinha uma conotação de zumbido de que era um sinal dos deuses falando com a pessoa. E, portanto, o sofrimento do zumbido na Índia era menor do que em outros lugares. E olha que o Google não era nem tão forte, nem tão cruel em 1973, né? Para fazer o estrago que ele faz hoje. Mas esse mesmo, só complementando, esse mesmo otorrino, dentro das técnicas de tratamento que ele defendia, ele tinha um negocinho, Ricardo, fantástico, que você vai ver o vínculo com a meditação, que ele chamava de Meet Your Tinnitus for 5 minutes, encontro com o zumbido de 5 minutos. Então, ele falava, faz de conta que você vai encontrar com o seu zumbido num restaurante, num café, sei lá, que ele vai sentar na sua frente. São só 5 minutos. E a sua tarefa é se permitir olhar para ele. Mas não como se ele chegasse e você falasse, ai, nossa, é gordo, é feio, é careca, é só olhar, que é o aqui agora, sem julgamento. 5 minutos. Você sabe que vai acabar esse encontro. Mas o treino de ficar 5 minutos ao invés de fugir, as 20 mil estratégias que as pessoas usam para fugir do zumbido, encontra por 5 minutos, tira um pouco aquele medo do desconhecido. E depois de uma semana, com 5 minutos por dia, muita gente tinha uma redução dessa percepção e do incômodo com o zumbido. Então, não era uma meditação, mas era um se permita olhar sem julgar se o zumbido é baixo, é gordo, é careca, é sei lá o que. Só olha. E isso a gente não está acostumado a fazer. E isso eu acho que é uma beleza da meditação. Só fica sem julgamento. E eu acho que é isso. Tem essa questão que quando a gente tem muita aversão, a gente luta, luta, luta e tem essa dificuldade de se conectar e aceitar, né? A gente teve uma pandemia e agora temos 2 guerras. Então, assim, será que não está no momento realmente da gente olhar e começar a criar menos julgamento, né? Relações com menos julgamento? Outra que, né, são um dos pilares do mindfulness, que é a abertura. Tipo, abre para entrar em contato antes de você criticar, julgar, comparar, achar que tá bom, achar que tá ruim, achar que isso, achar... Primeiro, tem abertura para entrar em contato,
né? Reduzir essa tendência que a gente tem na nossa mente, que é isso. Frente a uma situação, a gente compara com o que viveu, com o que tinha de expectativa, e a nossa mente vai para o passado, e vai para o futuro, e vai para o passado. É isso, é abrir para o momento presente, sem julgamentos, análises, críticas, comparações, e buscar essa qualidade de gentileza, né? Então, o que acontece, Tani? A gente tem um mecanismo de muito impulsivo, às vezes muito violento, com a forma de se relacionar, tanto consigo mesmo quanto com os outros. Às vezes a gente trata melhor os outros e busca ajudar mais o outro e também não tem essa atitude com nós mesmos, né? E é muito interessante que dentro da prática de meditação, o, a pessoa que vai meditando, a tendência dela é desenvolver mais compaixão com as outras pessoas, mas também mais autocompaixão. O que é a autocompaixão? Essa compreensão de que nós temos um estado de sofrimento, estamos num estado de sofrimento, e a gente pode buscar um alívio do nosso sofrimento, né? O que muitas vezes as pessoas tendem a acreditar que é um movimento egoísta, mas na verdade é um movimento altruísta, porque assim, você ajudando você vai poder realmente ajudar outra pessoa com muito mais qualidade, né? Se você, a visão oriental de compaixão, na verdade é busque esse alívio de sofrimento para você e aí você transborda para o outro essa qualidade, né, de conseguir aliviar e sair desse estado de sofrimento. Então, o zumbido é isso, ele traz sofrimento. Então, ao invés de você ficar lutando contra ele, para um pouco, se relacione melhor com ele, né? Não fica nessa de, poxa, mas ele começou a existir agora, porque quando não existia era tão maravilhoso. Não, peraí, observa como você está, observe ele, se relacione de forma mais gentil com ele, tenha essa abertura para a chegada dele, que pode ser que com isso muita coisa melhore, né? Muito legal essa fala. E olha só, apesar de eu saber dessa coisa da compaixão, eu não tinha percebido em mim esse processo. Mas, de fato, compaixão pelos outros, pela opinião diferente, né? Porque a opinião diferente não é necessariamente errada, ela é diferente, e o diferente pode ser bom, né? Ou um caminho que não seja uma opinião, que seja um caminho diferente. Ó, eu tenho que fazer um negócio, tenho que mudar aqui. O diferente pode ser bom, né? Mas a autocompaixão também chegou aqui, né? Sei lá quando, tão aos pouquinhos que eu, né, nem associei, mas pode ter sido fruto da meditação mesmo, que é essa associação que hoje eu faço com aquela imagem da máscara caindo no avião. Primeiro você, depois quem você ama. Porque se você não se cuidar, você não vai cuidar nem de quem você ama, nem dos seus pacientes, né? Então, é uma coisa que, antes de eu ter a autocompaixão, eu olhava aquela coisa do avião e falei, nossa, tudo bem, eu entendo, mas aqui no coração não fazia sentido. E hoje faz muito sentido. Essa autopreservação, esse autoamor, essa autocompaixão são ferramentas fundamentais para a gente viver em equilíbrio com os outros e com a gente. E saber o que é o limite, o que é meu, o que é do outro. Então, olha que exemplo bobo, mas assim, eu considero um super avanço, né? Dentro do meu perfil de personalidade, assim, ó, não pensa em errar um negócio para mim. Eu falei, nossa senhora, que burra. Eu falava assim, mas que burra, né? Mesmo sabendo que eu não sou burra nem um pouco. Eu falei, puta, que burra. E de uns anos para cá, eu já, dentro do que eu considero autocompaixão, eu já tiro sarro. Porque eu criei um nome para isso, virou Tanizada. Todo mundo que me conhece bem sabe. E aí, hoje eu fiz uma tanizada, gente. Desculpa, eu tenho direito a uma por dia, na boa. Às vezes eu já faço às 7 da manhã, mas o prazer que eu tenho, Ricardo, hoje é ver todo mundo fazendo tanizada, né? Então, isso foi dando para mim mesma uma leveza. Gente, todo mundo erra, eu também, né? E, de modo algum, eu sou burra porque eu errei. Eu errei e eu vou pedir desculpas cada vez que eu errar e tá tudo certo,
né? E vamos fazer diferente. Então, são coisas que a gente vai mudando com esse olhar e, de fato, a vida vai ficando mais leve, né? E o relacionamento com pessoas, com amigos, com pacientes também vai ficando melhor. E a gente escolheu áreas difíceis, pesadas, né? Da medicina. Ninguém está vindo, sei lá, ter um filho e ficar contente, né? Não, eles estão vindo com queixas múltiplas de um estilo de vida muito, muito doentio da sociedade de hoje, né? Isso aí. Muito bom, Tani. E de dicas práticas, então tem a questão da meditação, tem outras dicas, a questão de alimentação, né? Uma alimentação menos inflamatória, tem alguns outros pontos que você identifica assim como bem práticos para administração e fazer essa gestão do zumbido? Então, o cuidado com os abusos sonoros, né? Uhum. Nessa questão de, com fone de ouvido, tentar não passar de 2 horas direto e tentar não passar da metade do volume que o aparelho de cada um permite. Para festas, casamentos, som alto ambiental, tentar se afastar da fonte sonora ou tentar usar protetor de ouvido se você não consegue se afastar, você está num lugar pequeno, etc. Então, os cuidados com o ruído. Com o celular, como você falou no começo, né? Tira da orelha, põe aqui num Skype, num Zoom, qualquer coisa aqui, ou fone de ouvido, porque o fone leva para o ouvido a onda sonora e não a onda eletromagnética que o celular está trocando com a antena para fazer com que você consiga conversar bem. Investir num sono de qualidade, né? Então, cuidado com as telas até altas horas antes de dormir, higiene do sono, tente dormir na mesma hora, acordar na mesma hora, tente não comer 2 horas antes de você deitar para evitar refluxo, tente diminuir bebidas alcoólicas, porque elas pioram o sono e tem um vínculo muito forte de distúrbios do sono com zumbido também. E com certeza o manejo do estresse dentro do que a gente falou aqui de meditação, e se por acaso, né, não for a praia da pessoa, é resistente, apesar de tudo que a gente está estimulando, está falando, etc., gente, terapia cognitivo-comportamental, fazer caminhada, fazer atividades de lazer, encaixar o lazer. Ah, mas eu não tenho tempo. É você mesmo que precisa de lazer. Né? Então, toda essa balanceada, essa contrapartida toda, para a gente olhar a vida que a gente está tendo, né? É muito importante para o corpo se equilibrar e o ouvido junto. Sim. E Tani, tem alguma diferença entre os fones que coloca dentro e aqueles fones de concha externa? Os fones que colocam, que são maiores, têm mais facilidade de ter um recurso tecnológico que é o cancelamento de ruído, tá? Não que os pequenos não tenham, eles podem ter também. Mas para a gente, o cancelamento de ruído externo é uma segurança para o par de ouvidos da pessoa. O fone que é mais introduzido dentro do ouvido, ele leva o som 100% para o tímpano. Então, a gente precisa ter mais ajuste de volume. Enquanto os maiores estão indo para o tímpano, estão batendo na orelha, estão refletindo, etc. Mas quanto mais aprofundado lá dentro, maior é o impacto da onda sonora e, portanto, mais cuidado a gente tem que ter com a questão do volume, da altura que a gente usa, pelo tempo que a gente usa, para evitar lesão. Maravilha. Então, acho que é isso, Tani. Na medicina também chinesa, no Ayurveda, também tem essa relação muito grande, né, com o estresse, tem muita relação com o cansaço, né? Então, como você falou da questão do sono, né? Um sono reparador é muito importante. Na medicina chinesa tem essa relação também com o tipo do som, então essa relação com o sono, restrição de sono, cansaço, uma hidratação que não é adequada, tudo isso vai gerar uma deficiência de energia dos rins, né? Uma piora noturna,
geralmente um som mais em cachoeira. Ah, isso tem também nos seus estudos? O tipo do zumbido pode trazer mais. Na medicina chinesa tem um zumbido de apito e zumbido de cachoeira. Cachoeira mais deficiência do rim e o zumbido mais estagnação de energia do fígado. Na visão moderna, tem diferentes sons A do gente zumbido? vê vários tipos de som além de cachoeira e apito. Cigarra, grilo, panela de pressão, motor, etc. Tem vários. O vocabulário popular é muito rico para fazer comparações além da cachoeira e do apito, né? E o Uhum. que a gente valoriza? O tipo do zumbido, se é mais grave ou mais agudo, e o local da audiometria onde vai ser mostrada a perda de audição, porque zumbido e perda de audição tem muito vínculo. Então, os zumbidos que são mais apitos, as cigarras, grilos, que são os mais agudos, em geral, podem estar associados com uma perda de audição para sons agudos. E aqueles que são mais graves, cachoeira, motor, trem, etc., são mais associados com perda de audição para sons graves. E daí a gente faz o raciocínio, ó, quais coisas afetam mais a parte dos graves no ouvido, quais coisas afetam mais a parte dos agudos no ouvido. Ah, é muito legal, Tânia. Eu acho que na visão oriental seria isso, os mais agudos, uma estagnação de energia do fígado, que são as pessoas com mais raiva, mais impaciência, intolerância. O uso, são pessoas que geralmente ficam muito vermelhas e quentes com o uso de álcool. E a deficiência de energia dos rins é essa provavelmente do mais grave, né? Mais cachoeira, então é aquela pessoa mais cansada, fadigada, tem mais relação com medo, insegurança, preocupação. Então, né, nas medicinas orientais é interessante que você vê o perfil do paciente que senta na sua frente, você já fala, esse aí provavelmente tem mais um shape assim, assim, vai ter esse tipo de personalidade, esse tipo de patologia. Então, é muito bacana essa visão. E aí esses cuidados gerais, né? As medicinas orientais também falam desse cuidado geral da exposição, né, de sons, a questão do estresse, alimentação, hidratação, acho que tudo isso, o controle de tóxicos, então, né, cigarro, álcool, tudo mais é muito importante. No O que fim, acho mais? que tem espaço para tudo, né? Tem Uhum. espaço para esse complemento da visão tradicional com a visão integrativa, com a visão chinesa, né? Enfim, tem espaço para tudo. E eu acho que sai na frente quem se permite ter essa visão ampliada, né? Porque é o que eu falo, olha, eu tenho uma formação pela Faculdade de Medicina da USP, porque assim, não dá para criticar o que eu aprendi, mas é que tem tanta coisa a mais do que aquilo que eu aprendi, que quanto mais a gente abrir a visão, melhor para a gente, para os nossos pacientes. Eu falo, médico que é médico nasceu para ajudar. Então, para que falar não para algum dos vários mecanismos de ajuda? Para que falar não? Exato. Muito bom, Tani. Mais alguma coisita que você quer trazer para gente? Não, eu, por mim, queria mais é que a meditação se espalhasse aí pelo planeta de uma maneira com menos resistência, que as pessoas se permitissem, né, experimentar algo que é capaz de mudar a nossa vida. Primeiro, para os profissionais, pensando, é capaz de mudar a nossa vida. Né? Primeiro a máscara do avião na gente, depois nos outros, né? Porque tendo essa vivência, provavelmente a gente vai acreditar mais e oferecer mais para os nossos pacientes. Maravilha, Tony. Olha, tem uma pergunta muito interessante aqui do GECOI, que é a relação da perda auditiva com demência. Já vi alguns estudos fazendo esse tipo de correlação, né? Tanto a perda Tem auditiva quanto a perda de olfato relacionado com o maior risco de demência, né, Tani? Perfeito, é isso mesmo, né? Então, enquanto ficar na perda de audição e na perda de olfato, para mim tá tudo bem, porque de fato tem muita documentação mesmo. O problema é que andou rolando na internet uma dessas propagandas enganosas, que inclusive usam meu nome, usam o nome de outros profissionais, porque vai pegando coisa do YouTube que está disponível para todo mundo e montam vídeos falando do risco de zumbido, embasado por profissionais pesquisadores, e daí colocaram esse risco de demência por causa do zumbido.
Isso gerou um alerta enorme. Todo paciente que vinha me procurar vinha com esse medo. Então, o que a gente tem de comprovação, sim, é a falta de estimulação auditiva ao longo do tempo, ou seja, a surdez não tratada é capaz, sim, de desestimular os neurônios da via auditiva, que são extremamente focados em receber informação sonora. Então, se não recebe informação sonora, vai atrofiar ou trabalhar para a vizinhança. Mas aquela parte vai murchando, deixando de funcionar. Então, sim, a demência vem como uma diminuição da função dessa integração entre os neurônios. Por isso, a gente gosta dos ouvidos bem estimulados com som, de baixa intensidade, então sem o poder de lesar, e muitas vezes ele tem que ser trazido aos nossos ouvidos por meio dos aparelhos auditivos, que como isso gera muita resistência estética, né, e funcional, às vezes as pessoas atrasam o contato que elas deveriam ter com o aparelho auditivo como forma de tratamento da audição e do zumbido, por questões estéticas, às vezes financeiras, mas aí sim, é que o risco da demência acaba sendo maior. Não basta ter zumbido para ficar pensando em demência, não. Sim, muito legal. Porque é isso, né? O nosso cérebro, assim como um músculo, precisa de estímulo, tanto para se desenvolver quanto para se manter, né? E como a gente sabe, depois dos 60, 70, 80, a tendência é você tem que fazer muito estímulo, não é nem para desenvolver, é para já não perder, né? Então, o que é muito importante é músculo, cérebro, órgãos do sentido, aspecto cognitivo, tudo tem que ser muito bem estimulado, muito bem nutrido. Então, tanto essa visão da alimentação, né? No Ayurveda tem as massagens, todas essas formas de nutrição, tanto de forma física quanto afetiva, tudo tem que ser muito bem trabalhado para que a gente consiga, né, não ter essas perdas que podem ser muito comuns com a questão da idade, mas que podem ser prevenidas com isso, com nutrição, com estímulo, né, dessa forma. Eu falo para os meus pacientes que cérebro é o melhor trabalhador que existe, mas ele precisa receber o trabalho, né? Então, e cada Exato. neurônio é muito específico. Neurônio auditivo para som agudo só trabalha com som agudo, não trabalha nem com som grave. É ultra específico. E por isso a gente precisa ter essa nutrição neuronal vindo adequadamente por estimulação dos ouvidos. Muito bom. Muito legal. Ai, Tani, que mais? Se não, eu já agradeço muito por esse nosso papo. Acho que as pessoas receberam aí bastante informação, mas traga suas últimas considerações. Perfeito. Eu acho que para os profissionais que nos ouvem aqui, a gente está num momento de transição de pensamento em relação ao zumbido. A gente está saindo definitivamente do não tem cura, não tem o que fazer, vai para casa e aprende a conviver, passando para sim, o zumbido pode ter cura. Inclusive, Ricardo, daqui a uma semana estarei eu em Vancouver apresentando tem 3 momentos apresentando a nossa pesquisa inovadora com 162 casos de cura, que é para passar um zíper na boca de quem fica falando, dos profissionais que ficam falando isso na primeira consulta. Então, assim como a gente quer que vocês se permitam ter a experiência do mindfulness para mudar a cabeça de vocês, a gente quer que vocês se permitam acreditar numa coisa um pouquinho menos negativa para o zumbido, primeiro para vocês, depois para os pacientes. E para quem sofre com zumbido, é algo na mesma linha, mas assim, que vocês não fiquem nesse rótulo de só trocar a negatividade, só o peso, porque ele existe, mas quanto mais proativo um paciente é, no sentido de vamos buscar e vamos fazer o que eu estou sendo orientado para fazer, maior a chance de andar da estaca zero em direção ao sonho de consumo que as pessoas têm, que é se ver livre do zumbido. Mas mesmo para quem não se vê livre do zumbido,
andar 50% desse caminho, ou seja, melhorar 50% do volume do zumbido, é uma conquista que melhora muito a qualidade de vida. E isso é viável para muitas formas de tratamento. Então, o que a gente precisa é ampliar a visão dos profissionais de saúde e das pessoas que sofrem, que sim, estamos num cenário diferente. Quanto mais rápido a gente aderir, melhor do que ficar resistindo, já que as mudanças estão vindo de qualquer jeito. Fez sentido, Ricardo? Maravilhoso, Tani. Nossa, que legal que você vai apresentar esses trabalhos, porque eu vejo que é isso, quem tem essa visão, né, de integrativa, tudo mais, a gente tem que semear porque é um trabalho árduo. A metodologia científica convencional, ela é muito, ela tende a afunilar muito e querer achar um tratamento para umas coisas, e o ser humano ele é tão complexo, ele é tão diverso, ele é tão multifatorial, que é isso. Aí a medicina vem falar assim, não, porque olha, o mindfulness não melhorou 100% do zumbido. Tudo bem, mas o mindfulness melhorou 50%, a alimentação melhorou 30%, a redução de ruídos melhorou 20%. Quando for ver, pronto, deu 100%. Mas é porque é isso. A nossa metodologia científica quer sempre achar um fator de melhora, sendo que o ser humano é complexo, integrado, interno, externo, e a gente vai conseguir um trabalho muito mais equilibrado com essa visão, né, de integrar fatores e trabalhar com tudo isso junto, né? Não é uma visão de uma panaceia, né, de que uma coisa vai fazer o tratamento. É uma visão de IGEA, é a irmã da panaceia, as duas filhas, né, de que vão fazer esse processo de um tratamento muito mais integrado, né? Com certeza. Então é isso, pessoal. Agradeço muito, Tani, e essa live vai ficar salva. Então, pessoal, se vocês puderem curtir, compartilhar, comentar, salvar os benefícios de tudo isso que a gente falou aqui, vai chegar para mais pessoas. E a gente também, eu vou abrir uma caixinha de perguntas também nos stories. E vocês podem colocar tema para as próximas lives, o que vocês sentiram, curtiram, não curtiram, que a gente está aqui para sempre buscar melhorar o conteúdo para vocês, né? Tá bom? Valeu, Agradeço querida. demais, demais, demais pelo convite, viu? Como eu falei no começo, é sempre um prazer estar com você. É conhecimento e calmaria na Ótimo. mesma medida. Sim. Vamos fazer mais projetinhos juntos. Vamos sim. Beijo, querida. Beijo. Boa noite, pessoal. Até mais. Tchau, É. tchau.